Thiago Schultz. Antes dele ter acesso a conteúdos da Red Pill, até namorando e tal. Edificar a misoginia pelo mundo, trazer a misoginia tanto para homem como para mulher, porque eles têm o pau pequeno. Trago para vocês a cereja do bolo. É que mais uma pessoa foi presa esse ano em flagrante por violência doméstica. E assim começa a campanha do mais novo deputado do PL. Sou coach de misoginia. Esse fim de ano entregando muito, olha. Flagrante por violência doméstica e tentativa de estupro. E mesmo com o vídeo, ele já está solto. Esse é o Menos de 24 horas depois. O mundo não é exemplo para a legislação anti-misoginia. Alerta de gatilho para agressão contra a mulher, para misoginia, para desumanização. Oi, tudo bem? E aí? Bem-vindas, estamos aqui. Bom, olha, que tal destilarmos ódio nesse vídeo aqui? E não estamos sozinhas, porque vamos reagir justamente a uma pessoa que adora disseminar ódio, inclusive ela adora tanto, ele no caso é um homem, tá? Ele adora tanto disseminar, destilar e vender, aliás, destilar, vender e disseminar o ódio que ele vende literalmente como um produto. Será que estamos falando de misoginia? Será que estamos falando de racismo, de alguma pauta social? Não, estamos falando de oportunismo e misoginia, na verdade. O Calvo do Campari é sobre ele. Tem um babado aí rolando esse ano. Mais uma surpresinha, mais uma pérola de 2025, gente. Eu fiquei sabendo aqui, olha, informaram pelo chat simplesmente que o Calvo do Campari, conhecido, né, por fazer as mentorias de como pegar a mulher, como influenciar a mulher, sendo você homem, porque o público-alvo dele é só de homem, ele participou de um reality show. Então, assim, para quem não o conhece, tenho inveja de você, porque eu conheço conteúdos dele na internet. Mas para quem não conhece, vamos ver aqui um vídeo de uma participação que ele fez, gente. Sim, ele fez uma collab e foi, sabem no quê? Num seriado. Ai, que desgraça. Num reality show chamado Crush Perfeito. Gente, tinha pessoa melhor pra convidar pra fazer essa collab, não? Como assim? Como? Como assim? Ai, meu Deus. Postado por ninguém menos do que esse canal aqui chamado Nerd Sedutor. Meu Deus, em que bolha estamos sendo absorvidas agora nesse vídeo? Eu acho que eu vou tomar banho quando eu terminar esse vídeo. Aí o título do vídeo é assim, ó, Thiago Schultz. Sim, o Calvo do Campari, mais conhecido como Thiago Schultz, no reality Crush Perfeito. Esse reality Crush Perfeito é da Netflix. Aí essa é a opinião do Nerd Sedutor. Não acredito que eu estou me expondo a essa situação, mas 2 minutos, acho que eu sobrevivo, né? A gente sobrevive 2 minutos aí. Fiquei sabendo que o Thiago participou de um reality na Record e estava disputando com uma mulher de quase 50 anos com filhos. Ela aparentava ter menos de 50 anos e era bem bonita. Cara, eu vi esse reality show. Realmente, foi antes do Thiago ser Red Pill. Eu até conversei com ele sobre isso quando a gente teve pessoalmente. E ele falou que foi antes dele ter acesso a conteúdos da Red Pill, ou foi antes dele literalmente. Ou seja, ela é a culpada dele virar misoginista. Parece, né? É sempre mais fácil culpar a mulher. É sempre o centro e a raiz do contexto do que misoginia é. Tomaram a Red Pill e viraram Red Pill. Mas é isso mesmo, cara. Ele deu em cima de uma mina de 50 anos, já tinha filho de 18, 19 anos, e ele deu em cima dela, tá ligado? Depois ele mudou um pouco a mentalidade dele com relação a isso, né? Pelo que ele me falou lá e tal. Analisando a abordagem do Thiago, eu achei uma abordagem ruim também, tá ligado? Principalmente porque os outros caras do reality show conseguiram ficar com ela mais naturalmente. O Thiago pediu um selinho pra ela, tá ligado? Então eu achei meio fraco o game dele naquele reality. Mas, cara, a gente tem que levar em consideração uma parada. Olha, eu acho que não tem nada demais em pedir um selinho, tá? Eu acho que ele passou várias red flags pra ela, porque uma mulher de 50 anos, gente, uma mulher de 50 anos, ela consegue prever quando um cara vai virar red pill, pode ter certeza. E nem existia muito esse termo na época que ela tinha 20 anos, né? Imagino eu, porque foi antes do Matrix, né? Ou foi exatamente na época do Matrix. Mas não era usado dessa forma, porque homem adora, né? Principalmente homem branco adora roubar essas coisas assim, se apropriar de certas coisas. E a Red Pill, gente, faz parte da comunidade LGBT, tá? Só lamento. Pessoas desinformadas não sabem disso, mas quem escreveu o filme Matrix, né, e dirigiu também foram transexuais, né? Foi uma mulher transexual e a irmã dela, um negócio assim. Eu fui um casal de transexual. Quando eu editar esse vídeo, eu ajeito essa parte do áudio.
Ele tava cercado de câmeras. Não é o mesmo jogo, tá ligado? Tenho que dar um desconto pra ele também, porque não é o mesmo game, tá ligado? Mas assim, roubar e deturpar, tá? Porque Red Pill, o conceito não era assim, não. Foi deturpado mesmo. Um monte de câmera apontada pra você. Ele falou, velho, que tinha cena que eles mandavam repetir, tá ligado? Imagina você trocando ideia com uma mina, chega um cara do teu lado, toca no teu ombro e fala assim, ó. Pô, mano, tem que repetir a cena ali. Tem que você usar a cantada que você usou de novo? Meio zoado, né, mano? Então, O que esperar de um reality show, né? Não achei nada demais, que frescura. E tipo, mesmo na vida real, gente, mesmo se fosse na vida real, você repetir uma cantada, você repete na vida real. Então, assim, inclusive com a mesma mulher. Então, não existe essa desculpa não, tá? Nerd sedutor, besteira. enfim, é aquela coisa, dá Não tô achando muito sedutor não, viu? Eu tô achando um pouquinho sem confiança. pra dar um desconto, mas também não dá pra dizer que o jogo dele foi bom, assim. Sei que hoje ele diz que pega uma mulherada e tal, agora parece que tá até namorando e tal. Mas, cara, o que eu vi dele não foi muito bom assim e tal. Então, últimos recados. Ativa o Por que será, né? Claro que o Nerd Sedutor tem um e-book, né? Meu Deus, o Nerd Sedutor é outro mentor? Meu sininho, Deus. velho. Confia. Você paga Aonde que eu fui me enfiar, né? R$ 400, você paga 297. Tá? Meu Então você paga Deus. R$ 100 mais barato, R$ 40. Uma coisa que eu vou prometer pra vocês, tá? Eu nunca vou vender e-book, nunca. Nunca mesmo. Livro, talvez, mas saibam que a diferença de livro para e-book é gigantesca, tá? Embora a proposta do e-book seja um livro eletrônico traduzido ao pé da letra, um livro, se for publicado por uma editora de fato, uma editora responsável, uma editora reconhecida, tudo que você colocar no livro precisa ser validado, se for sobre a vida real ou algum acontecimento que de fato aconteceu. Então, assim, gente, e-book não. E-book você escreve qualquer porcaria que você quiser. Você pede pro chat GPT escrever pra você. E por aí vai. Mas, enfim, primeiramente, desculpem-me por colocá-las nessa situação de estar inserida nesse contexto aí. Mas eu precisava de uma introdução. Trago para vocês a cereja do bolo, que vai fazer tudo valer a pena. Então, né, o Thiago Schultz, ele criava conteúdos e mentorias para homens inseguros como ele e germinava misoginia e usava misoginia como base para controlar mulheres. Basicamente, os conteúdos dele era sobre isso. Como usar a misoginia, edificar a misoginia pelo mundo, trazer a misoginia tanto para homem como para mulher, porque fazendo o uso dessa ferramenta da misoginia, o que é que você obtém? Mulheres vulneráveis o máximo possível e homens controladores em posições de poder. Então, assim, não precisa de 3 neurônios, gente, basta 2 neurônios, um que reconheça um lado e outro que reconheça o outro lado, né? Vulnerabilidade versus poder, relações de controle e poder, que a burrice reina nesse mentor e que isso é uma pura tentativa criminal, tá? Se você conhece um pouco de leis, você sabe que isso é criminal. Você não pode ensinar pessoas a controlarem outras. Oi? Enfim, existem artigos falando sobre isso. E era um produto criminal que era vendido aí e continua sendo vendido por outros mentores mundo afora, não só no Brasil. Inclusive, começou fora do Brasil e foi copiado para o Brasil, porque a gente copia, infelizmente, não são só as coisas boas, né? As coisas ruins também, infelizmente. Isso que faz parte de dividir o mesmo mundo, né? Influências, infelizmente, nem sempre é escolhida por a gente, né? Tipo, eu não estou inserida em círculos de amizades que, enfim, eu me removi de círculos de amizade de pessoas que possivelmente estariam inclusas nessa palhaçada, dessas mentorias para homens controlarem mulheres e se sentirem superiores porque eles têm o pau pequeno e porque eles são inseguros. Eles vão morrer inseguros. Porque a adolescência já passou há muito tempo, né? Um cara barbado, nessa idade, branco, se submetendo a isso, mais ainda submetendo a outro homem, ensinar a ele o que ele deve ou não fazer. Isso é assim, o ápice assim, o ápice da insegurança, gente. O ápice. Tendo você, homem, como figura paterna na sua casa, tipo, você tido crescido com um pai ou não, não importa, gente, não importa. Enfim, a cereja do bolo, a novidade que eu trago para vocês
é que mais uma pessoa foi presa esse ano. E o Thiago Schultz foi a segunda pessoa especial, easter egg, pérola de 2025 a ser presa. Qual será o motivo dele ter sido preso? Vocês conseguem imaginar? Será que foi por corrupção? Será que foi por agressão? Será que foi por lavagem de dinheiro? Vamos ver aqui. Thiago Schultz é preso em flagrante por violência doméstica. Em flagrante. Gente, quem postou isso no Instagram foi a Frente Sul-Americana. Thiago Schultz, 37 anos, entrou na manhã deste sábado. Que presente de aniversário essa semana, gente. Este sábado, 29 de novembro, ele foi ali, ó. Meu aniversário foi essa semana. Em audiência de custódia no interior de São Paulo, após ser preso em flagrante por agredir a namorada há 30 anos. Flagrante, gente, não tem desculpa, não tem saída. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima ligou para a polícia enquanto fugia de Schultz. Ela foi encontrada pela PM na rua com marcas de agressões. Minutos depois, o influenciador foi detido. E não fugiu? Tô curiosa para saber. A advogada da vítima, Nayara Tibes, afirma que a cliente está em estado de choque. Ela precisou passar por atendimento no hospital municipal. Amiga, queremos te defender, mas, olha, eu não quero fazer piada, gente, com a situação, mas a forma que foi escrito o artigo, não vou fazer piada não, gente. Tipo, se eu me relacionasse com essa pessoa, de algum jeito, se fosse até uma mera amizade, eu ia sempre estar com isso na cabeça. Passível de virar uma vítima de agressão, a mulher, por ele, ou por um amigo dele, ou por seguidores dele, ou por clientes dele. Gente, mas realmente, né? Não vamos culpar a vítima, não. Ela estava em estado de choque. Não tenho estômago para fazer piada com isso, gente. Não tem. Vamos ver os comentários. André Gropo escreveu aqui: assim começa a campanha do mais novo deputado do PL. Olha, tô me segurando para não rir, gente. Frente Sul-Americana escreveu também nos comentários: quem poderia imaginar, não é mesmo? Lohana Franca disse: é urgente criminalizar a misoginia, gente. Exatamente, tá? Pedagogia revolucionária, influenciador, nomeia direito isso aí, mano. Daniel Araújo, 2210. Quem diria que um propagador da ideologia de que a mulher é inferior ao homem poderia agredir uma companheira, não é mesmo? Só não sei quem é a corajosa que se arriscou a viver o extraordinário com ele. Pior que eles estavam publicamente namorando, né, gente? Creio eu. Tenho uma leve sensação de que eu vi algum conteúdo com os dois. Deixa aqui nos comentários se eu estiver errada. O calvo do Campari, Red Pill, de direita. Nunca iria imaginar. Felipe Gonçalves, 98892. Quem diria que os discursos de ódio contra as mulheres iriam se manifestar em violência física contra as mulheres, né? Pois é, né? Ninguém surpresa. Coach de direita. Coach de misoginia. Ele devia se vender assim. Sou coach de misoginia de direita, com os valores conservadores, ultrapassados, segundo algumas pessoas, levemente polêmicos. Acho que ele iria vender esse curso muito mais se ele se vendesse assim. Vocês não acham com esse slogan? Olha, que pena que ele não vai mais conseguir vender curso, né? Espero eu. Meu Deus, curiosa. Muito curiosa para desenrolar dessa história. Esse fim de ano entregando muito, olha. Gente, ai, tem uma querida no TikTok. Ela fez um compilado, né? Uma explanação de 3 minutinhos. Menos 3 minutinhos que a gente vai ver agora. Foi postado pelo Jandir 7117. Recentemente pelo ICL Notícias. Influenciador Thiago Schultz, o calvo do Campari, é preso por violência doméstica. Em flagrante, tá? Namorada solicitou medida protetiva contra o coach de misoginia. Vamos corrigir isso aqui, tá dizendo coach de masculinidade. Porque ele se vendia como coach de masculinidade, mas isso não é masculinidade, gente. Lamento informar, isso é coach de misoginia, nada mais, nada menos. Quem diria que o Red Pill, que disse que toda mulher é vagabunda até que se prove o contrário, agora aparece nas manchetes preso em flagrante por violência doméstica e tentativa de estupro. Pois é, gente.
Thiago Schultz, o calvo do Campari, coach de masculinidade que vendia pílulas de realidade, está sendo acusado de agredir e tentar estuprar a própria namorada. Segundo Sem palavras, viu? o boletim de ocorrência, ela ligou para a polícia enquanto tentava fugir. Ela foi encontrada na rua e com marcas de agressão. No vídeo que está circulando na internet, ela aparece trancada no banheiro tentando se proteger. Quando sai, pede distância dele enquanto tenta fazer as malas para ir embora. Ai, gente, isso me dá muito gatilho. Olha só, tem até o vídeo dela, misericórdia. Pede distância Filho da puta, ó. Esse filho da puta não, né? O demônio ali, ó. A palavra melhor. O monstro misoginista ali, ó. das malas para ir embora. Ele a xinga, a joga no sofá, sobe nela enquanto fala "pra mim você não nega", enquanto ela implora para ele parar. E mesmo com o vídeo, mesmo Gente, quem vazou esse vídeo? Meu. Aí tem aqui, ó, em laudo pericial, o Instituto Médico Legal, que avaliou a vítima depois da agressão, diz que Laís sofreu pelo menos 11 lesões corporais que violaram sua integridade física na face e nos membros superiores e inferiores. Gente, 11. Não tem desculpa, tá? Não tem nem como explicar isso de forma alguma. Boa sorte, defesa do Thiago. com as lesões, mesmo com flagrante, ele já está solto. Esse é o Teve que fazer uma pausa agora para reiniciar o cérebro, porque essa notícia de que ele foi solto. Tô sem palavras de novo. Esse vídeo é de um dia atrás, tá? ao sistema misândrico e feminista que dizem privilegiar mulheres. Se isso é privilégio feminino, eu prefiro nem saber o que pra eles é considerado opressão. Pra mim, esse caso escancara o que é a machosfera, um ecossistema que cria homens inseguros, ressentidos e convertidos em agentes de ódio. Eu estou putíssima porque eu pensava que os homens já tinham evoluído de 2023 para cá. Porque já estava claro, estampado, do meados de 2023, final de 2023 para começo de 2024. Já estava claro, existia uma campanha de homens, inclusive na internet, sendo contra esse movimento de Red Pill, que na verdade é uma fachada para a criminalidade anti-mulher. Que faz a misoginia ser um produto lucrativo, ensina a temer mulheres e constrói identidades masculinas baseadas no ressentimento. Não é desenvolvimento pessoal como eles vendem por aí. É um processo de radicalização que se alimenta de isolamento, afastando homens de vínculos afetivos e de qualquer chance de socialização saudável. Se o masculinismo realmente se importasse com homens, ensinaria a responsabilidade afetiva, limites, diálogo, autoconsciência. Mas não. Atacam leis de proteção às mulheres, ridicularizam violência doméstica, espalham que denúncias são falsas e vendem a aversão às mulheres como um modelo ideal de masculinidade. É tudo isso aí que ela tá falando, ela não sei nem o que adicionar, gente. Como pode existir um produto desse sendo vendido no mundo? Vou nem falar só do Brasil, mas em especial do Brasil, gente, porque tem que ter estômago, tá? Até pra ouvir essas coisas. E não é besteira, não. Esse assunto me deixa assim desassociada completamente, porque me dá muito gatilho no geral. Tô tentando colecionar os pensamentos e focar em algo, mas não tô conseguindo. Enfim, aquela coisa, né? Tá, a gente está no mesmo mundo que todo tipo de gente e a gente se influencia consciente e subconscientemente, mas é papel de cada um de nós, independente do gênero, da origem, de onde você está, de quem você é, de onde você nasceu. É obrigação sua, responsabilidade sua, refletir sobre tudo que você faz constantemente. Não tem desculpa. Então, assim, tá, você infelizmente copiou algo que é um defeito, que é algo que não é bem visto, seja lá o que for. E, infelizmente acontece, querendo ou não, pode acontecer sim, qualquer um. Mas você não perceber isso em primeira mão e você se deixar absorver como algo útil para a sociedade, para as pessoas próximas a você, como algo válido, como algo bom para o mundo, e você seguir fazendo essa porcaria, olha, aquela coisa, né? Por isso que não é bom copiar nunca, porque você
A cópia só é válida, só é boa, só faz sentido se você refletir sobre o que você copiou sempre. Enfim, né? A gente copia muita coisa de fora e copia as merda também. E não é exemplo. O mundo não é exemplo para legislação antirracismo, legislação anti-xenofobia, legislação anti-misoginia, de proteção à mulher. Os países estão tudo atrasados, tá? Vou até abrir um artigo aí para vocês verem. A Itália, que se diz a detentora dos primeiros filósofos do que é correto, do que é errado, tá ultrapassada há muito tempo, gente. Vou abrir aqui um artigo rapidinho. Recente, tá? Itália aprova lei histórica que cria o crime de feminicídio com pena de prisão perpétua. Tá bom pra você? 5 dias atrás, 26 de novembro de 2025. Então, senta aqui comigo. As leis europeias são superiores. Em que sentido? Se justamente no que eles ditam ser o ápice das leis de direitos humanos, ser o que existe na Europa, encontre a piada, tá? Encontre a piada. Inclusive, vou deixar para outro vídeo, porque com certeza vai ter oportunidade. Esse vídeo já tá se alongando muito. De experiência minha também aqui, tá? Deixar isso para outro vídeo. Quem sabe no futuro também tiver mais seguidor, a gente entra mais nesse assunto, mas não é exemplo, gente. Aquela coisa, né? Cão que late muito alto. Como é aquela expressão? Que é muito barulhento, o vendedor que é muito barulhento. Geralmente você se pergunta se o produto é bom assim. Então, para que você precisa de um marketing abusador desse nível, barulhento desse nível? Vamos voltar aqui para o vídeo. Isso corrói qualquer pessoa. Para eles, é um cárcere emocional. Para nós, ameaça de morte. E é importante ressaltar que a culpa nunca é da vítima, gente. Ela tem a minha total solidariedade. Nós nunca saberemos o tamanho da manipulação emocional, do gaslighting, do produto que ele vende, né? Ela era a cobaia dele, na verdade, em tempo real. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Promessa do com você é diferente que esses homens constroem. Muitos acreditam que serão a exceção, mas o monstro não é só um personagem da internet. Ele existe e a violência atravessa a tela. E tudo isso se mantém porque o sistema precisa de homens treinados para dominar, precisa de vozes misóginas para doutrinar outros homens e garantir lucro e hierarquia. Precisa de homens desumanizados por dentro para continuar desumanizando mulheres por fora. E precisa de homens incentivando outros homens a continuarem sendo assim, porque isso é ser homem de verdade. Então, caras, rompam com esse sistema, porque enquanto essa lógica existir, ninguém tá seguro. Nem vocês, nem a gente. Quero saber a opinião de vocês, tá? Não vou ler comentário, porque... Vamos ler comentário rapidinho, tá? Antes de adicionar meus pensamentos finais e conclusivos. Não vão atrás dela, gente, por favor. Se for, vão com paz, tá? Mas não fiquem disseminando muito, não. Ela precisa de paz, ela precisa do tempo dela para processar o que aconteceu. A vítima, no caso, não precisa ser externalizada, ser exposta por um motivo nenhum. Nem que seja curiosidade, com boa intenção, não basta. Carol escreveu aqui. Gente, se isso acontecer com vocês, não peguem nada. Saiam para procurar ajuda do jeito que vocês estiverem. Às vezes ficar parada tentando pegar roupa ou documento é a chance que eles têm para fazer coisas piores. Olha aí, gente. Fica a dica. Obrigada, Carol. Natália Diniz falou assim: o pior são os fãs dele dizendo que ela fez as lesões contra si mesma para acabar com a carreira dele. O perigo de ideias que são doutrinadoras e que não trazem bem nenhum para o mundo. Essa é uma delas. E precisam morrer. E misoginia com certeza é uma delas. A Laide Falcão escreveu aqui: quem diria? Todo mundo diria. Pois é, né? Tem gente falando que ele é de esquerda. Oi, não acho compatível, não. Talvez ele se venda como de esquerda. Não sei, não quero saber mais. Pessoa desse nível aí, olha, não é mais só sobre divisão polarizadora política. Último comentário que eu vou ler aqui, ó. Olhe, vê se é Ana, não julgue
Não julgo a Elise Matsunaga. Elise Matsunaga. Olha, defesa pessoal é um assunto bem sensível também dentro da jurisdição legislativa. Então, gente, voltando ao que eu acabei de falar aqui, toda ideia é passível de ser lida como ruim ou boa, porque ideias, né, são um conjunto de informações que têm poder de transformação. Esse poder pode ser positivo ou negativo, e esse poder pode variar de época para época também. Além de deixar aqui o adendo para vocês não esquecerem nunca de avaliarem sempre as ideias que vocês tomam como válidas, não esqueçam de analisarem elas, principalmente se elas influenciam não só a forma como você pensa, mas a forma como você age, a forma como você interage com outras pessoas. Eu deixo uma dica para vocês. Qualquer ideia que envolve desumanização precisa de morte instantânea, precisa ser excluída, queimada dos livros, precisa ser, no mínimo, criminalizada ao extremo. Por quê? A gente não precisa de ideias desse tipo, né? E boa parte dessas ideias, percebam vocês, que são doutrinadoras, são polarizadoras, são, assim, mais dois adjetivos aí de fatores variáveis para vocês considerarem, talvez não como permanentes, intermitentes, automaticamente definitivas, removíveis de, ok, a ideia é polarizadora, a ideia é doutrinadora. Se for uma dessas coisas, já basta para você ficar muito atenta, tá? Mas ela pode não ser desumanizadora. Qualquer ideia que é desumanizadora sempre precisa ser extinguida, sempre precisa ser combatida, sempre precisa ser criminalizada o mais rápido possível. E você não pode usá-la, você não pode de jeito nenhum usá-la, nem disseminá-la, muito menos vendê-la, né? Então não tem desculpa, gente, não tem. Não tem mesmo. Eu quero muito saber a opinião de vocês, tá? Eu acho que para essa pauta já basta. Agora, o último assunto. Peraí, eu vou procurar ver se eu acho um artigo sobre soltarem o Thiago Schultz. Tá difícil, viu? Muito recente. Metrópolis. Meu Deus. Tem um artigo, gente. Tem vários artigos falando sobre ele ter sido solto de fato. Como é que uma pessoa é presa em flagrante, com corpo de delito validado, com provas irrefutáveis. Essa pessoa, num contexto de agressão física, supostamente, né? Agressão física, estão dizendo agora, é solta menos de 24 horas depois. Vamos ver o artigo da Metrópolis. O artigo é de hoje. Ele foi preso dia 29 em flagrante, né? Preso em flagrante foi ontem, dia 29 de novembro de 2025. Esse artigo é de hoje, ó, 30 de novembro de 2025. Metrópolis. Calvo do Camparo, influência, teria tentado estuprar e agredir namorada. Com mais de 450 mil seguidores nas redes sociais, Thiago Schultz vende cursos voltados para homens conquistarem mulheres, supostamente. Ele foi solto após a audiência de custódia realizada hoje. Hoje é o dia 30, gente. Ele foi preso no sábado, dia 29 de novembro. E agora solto após a audiência de custódia realizada no dia depois, domingo. Fizeram de última hora esse artigo hoje, domingo, acho que por isso não revisaram direito, mas a prisão ocorreu no interior de São Paulo por violência doméstica. Botaram aqui suspeito, né? Segundo a defesa da namorada do influenciador, Schultz seria tentado estuprar a companheira após ela se negar a ter relações sexuais. A vítima também relatou ter sido agredida com socos e tapas após conseguir fugir do local, ela acionou a polícia. Aí tem a matéria completa no Correio 24 horas. Meu, que ranço. Preso e liberado, gente. Como é que a pessoa é liberada após ter sido preso em flagrante? O casal mantinha um relacionamento há cerca de um mês, tá? Então era namorada nova. A justiça determinou que o influenciador está proibido de se aproximar da vítima e de seus familiares, tanto presencialmente quanto pela internet. O mínimo, né? Mas não é o necessário, não é o mínimo necessário. Schultz é conhecido por produzir vídeos de humor, por meu cu, sobre relacionamentos e mulheres, além de dar dicas voltadas ao público masculino, dicas, seu cu. Ele também atua como coach e vende cursos em seu site sobre relacionamentos amorosos e vida sexual. Como superar sua ex para sempre, do Instagram para sua cama. Ai,
engraçado o seu conteúdo. Muito engraçado o seu conteúdo, Thiago. Sabe o que eu achei mais engraçado ainda? Como é que uma pessoa é presa em flagrante e liberada em menos de 24 horas? Deixa aqui o questionamento. Nossa, deu muita gastura mesmo. Obrigada. Até o próximo vídeo. Se cuidem. Beijo. Se não gostaram das unhas, escreva aqui nos comentários. Até parece que não importa. Mas ficou quase um espelho, né? A intenção era essa. Mas com essa luz da câmera não dá pra ver direitinho. Pegar uma coisa de uma cor diferente. Esse daqui que é roxo. Ó, tá vendo como tá refletindo legal? Tem que ser uma coisa mais fina, gente. Um canudo. Olha. Não, não dá não. Fazer o quê? Obrigada por me acompanhar novamente. Até o próximo vídeo. Um beijo.